Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder continuar com o nosso desafio de ler a Bíblia completa. E hoje nós vamos dar início ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um evangelho muito bonito, um evangelho muito lindo, como todos os outros, né? E hoje nós vamos ler o capítulo 1 e 2 do livro de Lucas, tranquilo? Então pega aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Lucas, capítulo 1. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Araão. Os dois eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias. Conforme o costume do serviço sacerdotal, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando no lado de fora. Então apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e a sua esposa Isabel vai ter um filho. E você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como vou saber se isso é verdade? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus, e ele me mandou dar esta boa notícia para você. Eis que você vai ficar mudo e não poderá falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. O povo ficou esperando Zacarias e estava admirado com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar, e eles compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e se escondeu durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor dará a ele o trono de seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso, se não vivo
com nenhum homem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua parenta Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Que nós damos início com a história de Jesus. O anjo Gabriel anunciando que Maria seria a mãe de Jesus, aquela virgem que não tinha relações com nenhum homem, ia ser a mãe de Jesus, aquela que encontrou graça diante de Jesus, aquela que encontrou graça diante de Deus, foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. Olha que maravilha! E é que nos mostra, né, que para Deus nada é impossível. Como poderia uma mulher ser mãe sem ter uma relação com um homem? Como poderia? É só pela graça de Deus, é só pelo amor e pelo poder de Deus, porque para Deus nada é impossível. E ele escolheu a mulher certa, porque logo que ela foi anunciada, né, que ela seria a mãe de Jesus, ela disse o seguinte: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha que perfeição. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria se entregou verdadeiramente para que ela fosse a mãe de Jesus. Ela se entregou verdadeiramente para o chamado que Deus tinha para a vida dela. Nós temos que aprender muito com Maria. Maria é uma verdadeira serva do Senhor, porque ela se entregou com tudo, cara, com tudo para a vontade de Deus. Por isso, vamos pedir para que nós possamos ser escravos do Senhor, vamos nos entregar, assim como Maria se entregou. Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim aquilo que você quer, Jesus. Faça-se em mim aquilo que você quer, Pai. Essa deve ser a nossa vontade, o nosso anseio dentro do nosso coração deve ser esse: fazer a vontade de Jesus, segundo aquilo que Ele quer, segundo a palavra dEle. Vamos aprender com Maria. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Olha para você ver. Nossa Senhora é uma pessoa muito bem-aventurada, porque ela acreditou naquilo que Deus tinha ordenado para a vida dela. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Obrigado, Maria, por você ter dado o seu sim para ser a mãe do nosso Salvador. Obrigado, de verdade. Então Maria disse: Minha alma proclama a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me felicitarão, porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração. Ele realiza proezas com o seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Terminou para Isabel o tempo de gravidez e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor foi misericordioso para Isabel e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: Você não tem parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu:
o nome dele é João. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que será que esse menino vai ser? De fato, a mãe do Senhor, de fato, a mão do Senhor estava com ele. O pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, conforme tinha anunciado desde outrora pela boca de seus santos profetas. É a salvação que nos livra de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Então é a salvação que nos afasta do mal, a salvação que vem de Jesus, a salvação que vem daquele que nos amou, que morreu na cruz para perdoar de todas as nossas faltas, de todas as nossas dívidas, de todos os nossos pecados. A nossa salvação é Jesus e essa salvação nos afasta do maligno. Por isso, vamos buscar sempre Jesus, buscar sempre a presença dele. Ele realizou a misericórdia que teve com os nossos pais, recordando sua santa aliança e o juramento que fez ao nosso pai Abraão, para conceder-nos que, livres do medo e arrancados das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E a você, menino, chamarão o profeta do Altíssimo, porque irá à frente do Senhor, para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, o perdão dos pecados. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. O menino ia crescendo e ficando forte, de espírito. João viveu no deserto até o dia em que se manifestou a Israel. Capítulo 2. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu na cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro da casa. Olha para você ver. Quando Jesus chega para nascer, ele nasce numa manjedoura, porque não havia lugar para eles dentro da casa. Já começou aqui a negar de Jesus desde quando ele nasceu. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar onde não é nem um pouco apropriado para se ter um bebê. Mas ele nos mostra que não importa de onde nós viemos, se nós o considerarmos o nosso Salvador, ele é capaz de transformar a nossa vida. Então Jesus, que veio numa manjedoura e transformou a nossa vida, não importa onde você esteja, se você o colocar como prioridade, amar a ele sobre todas as coisas, ele vai te tirar do buraco e ele vai transformar a sua vida. Por isso, coloque Jesus, esse menino que nasceu numa manjedoura, como prioridade na sua vida. Pode ter certeza que só ele é capaz de transformar a sua vida. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: Não tenham medo, eu anuncio para vocês a boa notícia que será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus nos mais altos dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: Vamos a Belém, ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou.
Foram então às pressas e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino, e todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que haviam visto e ouvido, conforme o anjo lhes tinha anunciado. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Do primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a respeito dele. Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada. Ela era filha de Fanuel, uma tribo de Áser. Tinha se casado bem jovem e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos. Nunca deixava o templo servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Ela chegou nesse instante, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas, conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade que ficava na Galiléia. O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe, seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com os seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha para você ver. Aquele que se tornou homem para nos salvar. E ele, desde criança, já estava no lugar certo, porque ele estava no templo, falando, pregando para as pessoas, porque aqui ele diz, né? Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Então ele estava na casa do pai. Olha para você ver, Jesus até traz um ensinamento para a gente, né? Que nós devemos sim estar no templo. É importante a nossa participação na igreja. Então,
não deixe de ir à igreja, tudo bem? Obrigado pela sua companhia, Deus abençoe muito a sua vida, estamos só iniciando o livro de Lucas. Amanhã estamos de volta. Um beijo e um abraço para você, até mais, tchau, tchau.